Abraço a todos, canal Bênção Pura, Pastor Domingos. E nesse momento, quero falar para você a respeito da rebelião, da avalanche da rebelião. Quero falar a respeito de um profeta chamado Jonas, e esse profeta deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a sua própria voz. E por isso mesmo, o Jonas passou tantas lutas, tantos problemas, tantas adversidades. Mas antes de continuar falando sobre Jonas, eu quero pedir para você se inscrever no canal Bênção Pura, dar aquele like, aquele sinal positivo. Dê o like, sinal positivo. Você não paga nada para se inscrever no canal, é absolutamente gratuito. Você contribui para o crescimento, para a gente poder crescer o nosso canal, por favor. Tá bom? Tem como você se inscrever? Tem. Você vai dar o like, vai compartilhar? Então, eu tenho certeza que você vai fazer. Bom, então vamos para cá falar sobre Jonas. A Bíblia diz que aqui no capítulo de Jonas, capítulo 1, versículo 1, fala que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tars, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tars, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Meu irmão, quantas das vezes as pessoas têm feito uma tempestade na sua vida por desobediência à palavra de Deus? Meu irmão, não tenta fugir da palavra de Deus, não tenta se desviar das coisas de Deus. Onde Deus disser para você ir, vá, porque se Ele está mandando você ir, é porque Ele tem coisas grandes para dar para você. Porque às vezes o homem, na sua pequenez, no seu senso de justiça, o homem acha que está sendo injustiçado, o homem acha que não é para ir, não é para dar ouvido, e aí começa as tempestades. É a rebelião, é a rebeldia. A Bíblia diz que rebeldia é pior que pecado de feitiçaria. E tem muitos andando na rebeldia, desobedecendo a direção, a orientação de Deus para fazer a sua própria vontade. Sabe, com Jonas foi assim. Jonas tentou andar no caminho da sua própria vontade. Disse não para Deus. E o que aconteceu? Veio um monte de tempestade. Quantas pessoas estão passando tempestade no casamento? Quantas pessoas estão passando tempestade na saúde? Quantas pessoas estão passando tempestade na vida financeira? Quantas pessoas estão passando tempestade no seu trabalho, na sua vida espiritual? As coisas nada têm dado certo. Mas às vezes a pessoa até esqueceu da desobediência dela. Sabe, Jonas entrou no navio, ficou lá dormindo. Enquanto as coisas se despedaçavam, o navio, a tempestade, ele estava ali dormindo. É como se ele tivesse esquecido que tudo aquilo que está acontecendo com ele não era normal, não era natural, não era uma força natural do vento do mar. Não, era uma força espiritual, uma barreira espiritual que Deus colocou ali para mostrar para Jonas que quem manda é Deus. Os seus servos apenas obedecem. Então Deus quis mostrar para Jonas que Jonas de si mesmo não podia nada. Então ele mandou ali o vento, houve aquela tempestade por causa do pecado, da rebeldia de Jonas. E aí o que acontece? Jonas é lançado no mar. E aí um peixe engole a Jonas. E aí ele entra dentro do peixe, só dentro do peixe. Ele reconhece a sua falha. Ele reconhece a sua desobediência. Será que é preciso entrarmos no ventre do peixe para reconhecermos os nossos erros? Para reconhecermos que precisamos dar ouvido à voz da palavra de Deus? Creio que não. Creio que você não vai querer ser engolido por um peixe. Mas qual peixe, pastor? O peixe chamado problema, dificuldade, afronta, que de repente tem na vida de muitas pessoas. Essa afronta, muitas das vezes, é um peixe que está engolindo a pessoa. Será que a gente vai ser engolido pela tempestade, engolido pelo peixe, e a desobediência vai continuar? Aí Jonas entende
eu desobedeci a Deus. E aí o Senhor ordena que o peixe vomite a Jonas na areia da praia. E o peixe vai lá, depois de 3 dias, e vomita a Jonas. Né? E aí ele reconhece. E aí ele vai para Nínive. Ele vai para a cidade que Deus mandou ele ir. E quando ele chega lá, você vê como é que os planos de Deus não são os planos do homem. E quando ele chega lá, meu querido, em Nínive, rapaz, todo mundo jejua. O povo se converte, o rei se converte, a cidade se converte. E era uma cidade rebelde. Era uma cidade que para Jonas não valia a pena pregar ali. Sabe quantas pessoas estão pensando assim? Não vale mais a pena eu obedecer a Deus, porque não está adiantando. Minha vida não muda. Quantas pessoas estão com esse tipo de pensamento? Não vale a pena eu dar ouvido à voz de Deus. Não vale a pena, não é dar ouvido à voz de Deus, a pessoa diz, não vale a pena eu ser fiel. Não vale a pena eu andar na presença de Deus. Será que não vale? Eu creio que vale. Porque quando ele vai para Nínive, toda a cidade se converte. Talvez foi o lugar que Jonas mais passou, que foi mais abençoado na vida dele. Talvez foi a pregação, a cidade que ele foi, que mais ele ganhou alma, que o povo todo, até os animais, o rei mandou jejuar. Irmão, o plano de Deus é diferente do plano do homem. Ouve a voz de Deus, segue-o, obedece em todos os princípios, obedece em tudo obedeça a Deus. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te dirigir. Você vai ser muito mais abençoado. Tá bom? Você entendeu? Então eu quero pedir novamente aqui no finalzinho do vídeo, para você não se esquecer, se inscreva no canal. Você não vai pagar nada para se inscrever. Você vai contribuir com o crescimento do canal, você vai estar abençoando o canal e automaticamente sendo abençoado, porque quem dá, recebe, quem planta, colhe. Forte abraço, meu querido. Que Deus, o Espírito Santo te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Um abração, fique com Deus.